Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia a todos. É ótimo estar aqui hoje com vocês, abrindo mais um webinar fantástico promovido pela Britam Paraná. Eu sou Adam, o diretor junto da filial. Hoje temos um tema super interessante, as perspectivas econômicas e de investimento no Brasil, e uma palestrante super high level. Estou super animado para acompanhar também. Mas antes de mais nada, meus agradecimentos aos associados mantentadores da Britam, cuja marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura, ao Leonardo Trench, diretor regional da Britam Paraná, pela parceria na liderança da nossa filial, ao Alan Lufty, presidente do Comitê de Economia e Finanças, e também, claro, ao ilustre convidado Marcelo Toledo, economista-chefe do Bradesco Asset Management, e também a toda a audiência que nos acompanha hoje ou que vai fazer um tuning depois. Agora, trazendo um pouquinho de resumo institucional da Britam. A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, a Britam, atua no Brasil há 109 anos, sendo o mais relevante fórum da comunidade empresarial e governamental no Brasil, Reino Unido, para incremento do comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Reunimos na Câmara grandes investidores britânicos no Brasil, um dos mais diversos sectores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-Reino Unido. Temos atuação nacional e também filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A Câmara atua através de 13 comitês temáticos, cobrindo temas de capital humano, educação, comércio e investimentos internacionais, defesa, segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura legal, tributário e regulatório, meio ambiente, sustentabilidade, mineração, saúde, além do comitê responsável pelo evento de hoje, que é riscos seguros. E fico feliz também que abaixo do guarda-chuva do Paraná temos comitês importantes de agricultura e tecnologia também. E também a Britam atua junto à Comissão Consultativa de Advocacia em agendas prioritárias nas frentes de questões climáticas, tributárias e regulatórias. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da Britam de promover os negócios bilaterais Brasil-Reino Unido, atuando para que haja ambientes empresariais e sociedades diversos, inclusivos, prósperos e sustentáveis, servindo os associados e contribuindo para o crescimento do comércio, indústria, serviços e de investimentos. E convido a todos a visitarem o site da Britam no www.britam.com.br e participarem dos próximos eventos da Câmara. Agora, without much further ado, eu passo a palavra ao Alan Lufty, presidente do Comitê de Economia e Finanças, para apresentar a nossa palestrante de hoje e dar sequência ao nosso papo. Alan, the floor is yours. Obrigado. Obrigado, Adam. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Adam Peterson, diretor adjunto da Britam Paraná, é o nosso ilustre palestrante de hoje, o Marcelo Toledo, economista-chefe do Bradesco Asset Management, e a toda a audiência que nos acompanha. Vou explicar um pouquinho da dinâmica do nosso webinar. O evento está sendo transmitido ao vivo através do Zoom e no canal da Britam YouTube. O webinar terá uma palestra do convidado, seguido de um espaço livre para perguntas da audiência. As perguntas deverão ser através da ferramenta Q&A da plataforma do Zoom e o acesso é gratuito e pode ser feito por link disponibilizado no canal do chat do YouTube. Ao perguntar, pedimos a gentileza de mencionar o nome e a empresa antes da pergunta para fins de identificação. Haverá uma curadoria das perguntas realizadas e, visto que há restrição de tempo, desde já pedimos desculpas pelas perguntas que eventualmente não sejam abordadas. Gostaria de fazer a apresentação do Marcelo Toledo. Marcelo é doutor em Economia pela Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo. Atua no mercado desde 1999, possuindo experiência como economista na área de análise macroeconômica direcionada para o setor financeiro, e antes de ingressar no Bradesco Asset Management, trabalhou como economista no Banco Bradesco, Departamento de Estudos Econômicos, Banco Itaú
e Boa Vista Interatlântico. Agradeço a todos pela palestra e gostaria de passar agora a palavra para o Marcelo Toledo, que irá iniciar a sua palestra. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Bem, bom dia primeiro, bom dia a todos. Agradecer o convite aqui da Câmara, agradecer ao Adam e ao Alan pela introdução, e eu vou compartilhar aqui algumas telas para a gente, na verdade, ter como suporte aqui, da nossa discussão. Não é o objetivo necessariamente a gente se restringir a elas, mas para orientar um pouquinho aqui os temas, então eu vou ser econômico nos slides aqui, mas vamos percorrer um pouquinho de alguns pontos que podem nos ajudar. Então, eu estou começando aqui pelo global, que eu acho que é a ordem natural das coisas. E, obviamente, se a gente for comparar com o cenário de 2024, a principal mudança de tema que a gente tem em 2025 o foco que sai, né, que foi o ano passado, de corte de juros ao redor do mundo para toda uma discussão em torno das políticas dos Estados Unidos com o novo governo Trump. Então, é, a gente tem visto um grande foco, e eu diria até em 5 temas, né? Eu coloquei aqui 3 deles, 3 dos temas mais que têm impactos globais, mas eu vou colocar outros 2 também. Mudanças de política econômica. Primeiro, uma redução do fluxo de imigração. Isso é bastante importante para a economia americana. Naturalmente, pode criar uma pressão ali sobre salários, e tem também efeito sobre países vizinhos, e, obviamente, especialmente o México. Tarifas é um tema bastante amplo, que pode, naturalmente afetar diversos países, principalmente a China, e setores específicos. Então, a nossa visão aqui é que o maior aumento de tarifas a gente vai observar nesses 2 conjuntos aqui, né? China, e já houve um aumento de 10% das tarifas de forma geral, e a gente acredita que pode ter uma rodada adicional de mais 10 pontos. Então, isso basicamente atenderia ao esperado de um aumento de 20 pontos das tarifas sobre a China. Além disso, tarifas setoriais, que de alguma forma também eram uma possibilidade muito discutida ao longo do final do ano passado. Já tivemos o anúncio de tarifas sobre aço, sobre alumínio, e a possibilidade de outros setores também terem tarifas diferenciadas, ali, uma elevação de tarifas, particularmente parte de automóveis, indústria farmacêutica e também na parte de tecnologia de semicondutores. Quando a gente pensa aqui na discussão de reciprocidade de tarifas, e particularmente para o Brasil, a gente pode explorar um pouquinho mais em profundidade, não avaliamos que haverá grandes aumentos de tarifas por parte dos Estados Unidos. Então, a nossa leitura, e até em conversas que a gente tem com a nossa consultoria internacional, que fica baseada em Washington, outros agentes do mercado, também contatos que temos em diferentes partes do governo brasileiro, o governo americano, ou até em outras visitas aqui que o nosso time faz, por exemplo, para o México. A nossa avaliação é que há um espaço muito grande para negociação entre os países. Então, digamos, proposta, né, de que equiparar, digamos assim, as tarifas, né, nos parece muito mais uma pressão para que os países negociem com os Estados Unidos. Na questão geopolítica, o que a gente espera é um cessar-fogo na Ucrânia sem uma solução definitiva. Eu colocaria, como eu falei, 2 pontos adicionais aqui em relação às políticas econômicas nos Estados Unidos. Uma delas é a política fiscal. Então, a gente tem observado uma disposição ao ajuste de gastos ali mais intensa do que se esperava, ainda que com resultados que são bastante incertos. Quer dizer, há um aperto ali do departamento ali de eficiência do governo bastante forte em relação alguns gastos discricionários do governo, mas, assim como em outros países, a maior parte do gasto está em saúde, em previdência, em educação e gastos também em defesa. Então,
esses setores, se não forem atingidos, é difícil, muito difícil corrigir o déficit bastante elevado atual dos Estados Unidos. A outra questão é de desregulamentação. Esse vai ser um tema provavelmente com impacto de médio prazo. Não acreditamos que haja, por exemplo, grandes aumentos de produção de petróleo. Então, apesar da proposição, olha, os Estados Unidos voltariam a investir muito na área de petróleo. Hoje, a economia americana já produz, né, já extrai mais da metade ou quase metade da produção da OPEP. A produção está no máximo histórico, então a gente vê pouco espaço para que isso de fato mude muito o cenário de petróleo ou de energia no mundo. Investidores globais começaram o ano, e a gente aqui tinha uma cautela em relação a essa proposição, dizendo que, olha, Estados Unidos continuarão como economia com maior atratividade no mundo, com maior crescimento, maior avanço tecnológico, setores mais dinâmicos. Naturalmente, a gente sabe aqui de toda a questão de inteligência artificial, investimento das grandes techs, bastante volumoso, e também a questão de um dólar forte, né, com juros ainda elevados. Isso é verdade, a gente compartilha dessa visão, mas com uma cautela em relação a preço de ativos. Então, o que a gente tem observado até agora, nesse período de janeiro e fevereiro, é que a Bolsa Americana não tem o melhor desempenho do mundo, e ao contrário do que, digamos, a leitura de atividade por si só poderia levar a supor, a Europa tem um dos melhores resultados de ganhos ali nas ações. Então, só para a gente ter separado, quer dizer, uma coisa é a economia americana manter o dinamismo, manter a liderança no dinamismo global. A outra coisa é preço de ativos, né? E preço de ativos nos Estados Unidos estão bastante já é, esticados do ponto de vista de valuation, né? De apressamento ali. Um outro ponto que a gente tem colocado aqui na questão global é uma continuidade da desaceleração estrutural da China, ao mesmo tempo que tem, digamos assim, uma emergência aqui adicional, né? Uma dinâmica adicional aqui da Índia. Bem, a gente tem tido uma cautela em relação a como essas novas políticas impactam o Fed, impactam a decisão de juros nos Estados Unidos. A gente viu os mercados bastante tensos no final do ano passado, então esse gráfico aqui mostra o comportamento da curva de 2 e 10 anos dos juros americanos, que sofreram uma abertura bem grande na metade do ano passado e agora, nesse ano, certa estabilidade para um pequeno recuo. A nossa visão é que o Fed, essa pausa de juros que o Fed já realizou, ela deverá se manter até setembro. Então, qual é o motivo? Quer dizer, o Fed tem tanto uma certa cautela, porque os dados de atividade e inflação estão mais fortes do que o Fed imaginava, e principalmente o Fed quer observar qual será o alcance das novas políticas, em particular imigração e tarifas, e como isso vai repercutir sobre a economia, para então poder voltar a pensar cortar a taxa de juros. Então, a nossa visão é que os 4,5 atuais de limite ali, né, a taxa ali teto para a taxa de juros americana, continua até setembro e depois vemos passos de 25, sendo viés para menos cortes. Então, é uma mudança relevante em relação ao que se discutia no segundo semestre do ano passado, que era um corte muito mais pronunciado, quer dizer, que os juros cairia para essa estimativa de juro neutro do Fed perto de 3%. Então, a mensagem aqui é que provavelmente juros nos Estados Unidos altos por um período ainda bastante razoável e com riscos que o Fed não tem espaço para corte de juros. É claro que vai depender, em boa medida, de como essas políticas, como eu mencionei, imigração e tarifas serão de fato implementadas. Eu mencionei aqui também que nesse começo de ano tem havido um certo aumento, ou nos 3 últimos meses, um aumento da preocupação em relação à própria trajetória da economia americana. Então, houve uma aceleração na inflação, a gente está mostrando aqui
uma métrica que é vários núcleos de inflação dos Estados Unidos em 3 meses anualizados, a gente tem ficado acima de 3%. Essa é a mensagem: a inflação está mais perto de 3 do que da meta de 2. E o desemprego, que subiu de uma forma mais intensa ali na metade do ano passado e que levou o Fed a fazer aquele corte de 50 pontos, né, um corte atípico, iniciando o ciclo com 50 pontos, houve uma estabilidade da taxa de desemprego desde então e, digamos assim, uma resiliência ainda no mercado de trabalho. Não é uma situação, digamos, que requeira, na nossa visão, aumento de juros. Isso está, eu diria, bastante distante. A gente tem um esfriamento da economia, tem uma inflação que está ali bem mais próxima da meta, não justifica elevação de juros, mas é uma situação que tem deixado, junto com as novas políticas econômicas, deixado o Fed mais cauteloso. Na China, nossa visão, até fizemos aqui uma pequena recalibragem da expectativa para 2025, mas o que eu salientaria em relação à China é que a crise do setor imobiliário, que vem desde 2021, então já estamos entrando no 4º ano de crise do setor imobiliário, ela ainda não acabou, né? Só para a gente ter um dado aqui, houve uma queda de mais 70% do lançamento de imóveis na China nesse período. Então, isso vai resultar ainda em atividade de construção caindo. E esse ciclo não se completou. É um ciclo que está próximo do fim, quer dizer, próximo no sentido, ele está no seu último estágio, digamos assim, ele ainda não acabou, ele vai demorar pelo menos 12 a 18 meses, então não é tão próximo, mas ele está entrando nessa fase final, onde a atividade de construção ainda vai sofrer uma queda adicional, enquanto as vendas de imóveis já mostram uma certa estabilidade, aí tem encontrado ali um certo piso. Hoje a China representa 1/3 da exportação do Brasil, então é um parceiro comercial obviamente muito relevante. Relevante, como a gente sabe, na parte agrícola: soja, carnes, proteínas em geral, minério de ferro, petróleo, são os principais. Mas na parte do setor imobiliário, nossa visão é que ainda há um desempenho desfavorável e a gente tem uma cautela em relação ao impacto para commodities metálicas. Do ponto de vista agrícola, não vemos nenhuma grande mudança na demanda chinesa. Eventualmente, o que pode acontecer, se voltarmos ali para 2019, 2020, antes da pandemia, Estados Unidos e China vinham também no governo Trump com um conflito comercial, a primeira guerra comercial, e chegaram a um acordo do final de 2019 para começo de 2020, que envolvia a China aumentar a compra de produtos dos Estados Unidos. Bem, é possível que a China, em alguma medida, se houver um novo acordo próximo àquele que foi feito anteriormente, que a China compre menos do Brasil, por exemplo, soja, e vá buscar esse produto nos Estados Unidos. É claro que isso não vai mudar a exportação brasileira, a gente vai provavelmente exportar para outro país, que hoje os Estados Unidos exportam, mas teria aqui uma certa perda de prêmio ali, eventualmente ali do preço, nesse caso de soja. Mas a gente não espera nenhum grande impacto por conta disso. Nossas simulações mais gerais mostram que o Brasil tende a perder pouca exportação para os Estados Unidos, mesmo em casos ali um pouco mais extremos de aumento de tarifas. Bem, o México, eu só trago aqui o México como um exemplo, é um país que vinha atraindo muito fluxo de investimento por conta da tese do nearshoring, quer dizer, que era colocar plantas produtivas para atender o mercado americano, e naturalmente está bem ameaçado. Também existia um processo ali de entrada de produtos chineses ou mesmo de investimento direto chinês, estabelecendo plantas produtivas no México para vender para os Estados Unidos. Isso também está sob ameaça. Então, o México é um país que naturalmente vai sofrer por essa queda de investimento, por essa queda provavelmente da, digamos, desaceleração da exportação para os Estados Unidos,
também sofre pela questão da imigração, já tem problemas internos no México, eu não vou entrar aqui em grandes detalhes. Um Banco Central está cortando os juros, mas numa situação de desaceleração da atividade, também inflação mais baixa. Então, o México, como um competidor do Brasil, ele está perdendo um pouco a atratividade, ou pelo certa essa tese do nearshoring sendo prejudicada, e também por uma coisa mais cíclica, por corte de juros ali no mercado, olhando para fatores internos do México, né? Então, um corte de juros motivado por uma inflação e uma atividade mais fracas. Quando a gente olha o cenário global, é um crescimento global ainda razoável, com Estados Unidos entre os desenvolvidos liderando, como a gente mencionou, e China com alguma desaceleração um pouquinho mais pronunciada. Do ponto de vista do Brasil, é um cenário internacional que não é, eu diria, que coloca alguns desafios, não é exatamente determinante para o nosso cenário. Eu acho que é um cenário internacional que traz ventos contrários, mas que não é o elemento essencial. Me parece que a dinâmica da economia brasileira e também dos preços de ativos brasileiros depende muito mais de fatores locais. Mas só para a gente conectar aqui com o internacional, o que tem de ameaças aqui, né? Ameaças internacionais, de fato, um dólar forte, os juros nos Estados Unidos continua elevado, e toda a questão de tarifas que eventualmente pode impactar alguns setores aqui no Brasil. Do lado favorável, me parece que a gente tem um cenário ainda favorável do ponto de vista de preço de commodities agrícolas em especial. A gente está vendo até alguma recuperação do preço do milho, por exemplo, de algumas outras commodities agrícolas, com demanda bastante alta na Ásia e também, em alguns casos de açúcar, algum choque de oferta em outros países que têm beneficiado os preços, enquanto o Brasil tem provavelmente perspectiva boa para a safra. Então, não é um cenário que a gente deveria, do ponto de vista internacional, imaginar como determinante. Tende a deixar aqui uma pressão sobre a nossa taxa de câmbio, então é difícil imaginar um movimento no qual o Fed corta muito juros, no qual o dólar fica muito fraco e que a gente tem uma grande apreciação do real, das moedas de países emergentes como um todo, né? Bem, olhando aqui a economia brasileira. Então, a economia brasileira, eu tenho dito, destacado nossa leitura aqui, que a gente tem dois grandes problemas, né, mais prementes. Obviamente, a economia brasileira tem outros problemas e tem vantagens também, mas eu destaco dois aqui mais nessa discussão conjuntural, que é a economia superaquecida. A gente teve claramente uma economia superaquecida no passado, um consumo das famílias crescendo de 5%, inflação acima da meta, déficit de conta corrente se ampliando, com importações muito fortes, e vários outros sinais que a gente tinha uma economia superaquecida efetivamente. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, de fato, é um desequilíbrio fiscal que já vem há alguns anos e que se traduz, né, num déficit primário persistente, num déficit nominal bastante elevado e uma trajetória da dívida crescente, né, e crescendo num ritmo bastante rápido. Nossa leitura é que o primeiro problema pode estar sendo resolvido esse ano, que a gente pode, a gente enxerga a possibilidade da economia desaquecer e, portanto, resolver o primeiro problema, mas o segundo problema, dificilmente isso tem uma resolução nos próximos 2 anos. Ano passado foi marcado por um crescimento do PIB ainda muito forte, né, perto de 3,5%, ao mesmo tempo que tinha, já aumento de taxa de juros de mercado, depois o Banco Central subiu juros, câmbio depreciando. E aqui a nossa leitura do ano passado é que houve dois grandes motivos para esse comportamento, digamos, um tanto quanto atípico, né? Uma atividade muito forte com uma política monetária ainda apertada e que foi adicionalmente apertada ao longo do segundo semestre. Crédito forte e política fiscal expansionista.
Esse ano, a nossa visão é que o crédito, né, a concessão de crédito, a expansão de crédito, vai arrefecer de forma bastante importante, e a parte fiscal, nem tanto, mas com menos estímulos do que ano passado. Bem, isso traduz em uma inflação que provavelmente fica ali ainda perto de 6%, uma taxa Selic, na nossa visão, que chega a 15%, com eventuais riscos do Banco Central parar antecipadamente. Quando a gente olha para 2026, a gente já tem contratados novos estímulos fiscais, né? Um deles é a isenção do imposto de renda, que pode colocar 40, 45 bilhões de reais adicionais no consumo, no bolso das pessoas, cuja compensação do ponto de vista fiscal vai ser difícil, a gente não acredita numa compensação integral, e há novos estímulos sendo anunciados, né? Então, agora tem uma liberação que é pequena ainda do FGTS, mas tem uma outra medida que é, eventualmente, uma nova linha do crédito consignado para o setor privado, que tem um potencial ainda desconhecido, porque não temos os detalhes da medida, mas dependendo de como for, pode resultar também em uma expansão do crédito relevante para ano que vem e um aumento da renda disponível para as famílias. Então, isso mantém, quer dizer, um cenário que a gente olha para o ano de 2025, acredita que virá uma desaceleração bastante substancial da atividade, mas quando a gente olha para 2026, isso é mais incerto e o espaço para corte de juros ele fica menor, e, portanto, trabalhamos com uma calibragem muito pequena dos juros para o ano que vem. Hoje, nosso cenário base é de 14%. Bem, olhando o ano como um todo aqui, para eu acelerar um pouquinho aqui a apresentação, no curto prazo, quer dizer, ficou para março, então, a aprovação do orçamento, relatório bimestral, que vai ser um debate muito do mercado, se o governo vai fazer um contingenciamento maior ou menor. Em março também conheceremos esse detalhe do projeto de imposto de renda da pessoa física. Tem implicações importantes também para, eventualmente, investidores, né, que podem ser tributados, quer dizer, a proposta do governo vai ser ter uma alíquota mínima, que no ajuste anual a pessoa faça um cômputo de todas as rendas, ou do trabalho, ou de investimentos, dividendos, ou receita de juros, enfim, calcule esse montante, calcule quanto pagou de imposto de renda e se não tiver pago um mínimo, que provavelmente vai ser entre 5% e 10%, teria que fazer um pagamento adicional. A gente vai conhecer esse detalhe provavelmente em março. Acreditamos que o Copom, em maio, desacelera o ritmo para 50 pontos, então tem mais 100 pontos contratados. E aí, em maio, vai ter uma discussão também fiscal se o governo faz um contingenciamento maior das suas despesas para aumentar a segurança de cumprir as metas fiscais em 2025. Em 2026, e que deve ser um tema mais para agosto, o governo tem uma meta de resultado primário de 0,25 do PIB com um piso de zero. Então, ele está mirando o piso, precisaria fazer um esforço grande para ano que vem. Então, há, na nossa visão, um risco aqui que lá em agosto haja um debate para eventualmente mudar essa meta para baixo, né? E do ponto de vista internacional, aqui tem várias datas críticas aqui em relação a tarifas, né? Semana que vem temos tarifas, ou temos a necessidade de uma negociação entre México e Canadá, tem um deadline ali que foi colocado. Temos também, provavelmente, logo aqui depois do nosso carnaval, anúncios em relação a estímulos vindos da China, e depois, ao longo de abril, uma discussão de tarifas, de reciprocidade nas tarifas, que vai ser bastante importante para o Brasil. Depois eu posso falar até um pouquinho mais sobre isso. Bem, do ponto de vista mais pensando na atividade aqui, mais de curto prazo, o que a gente tem salientado é que a posição da política monetária é muito apertada. Quer dizer, então, tem uma taxa de juros nominal e real bastante elevada, é a mais alta dos últimos 15 anos, né? Está entre as mais altas. Também com, eu diria, o mercado de capitais com um pé no freio, né? Ou via IPOs, aqui estou mostrando o valor real aqui do Ibovespa, mas a gente tem visto, quer dizer, IPOs
muito difícil voltarem. Saída de recursos da indústria de ações, de multimercado, também dificuldade para emissão de fundos imobiliários, de fundos é, do agronegócio, de fundos mesmo de papel, digamos assim, imobiliários, que são os CRIs, né, certificados recebíveis imobiliários. Então, todos esses canais do crédito, ou bancário, ou de mercado de capitais, eles estão bloqueados, eles estão restritivos, e essa é a nossa visão, que vem uma atividade desacelerando bastante por conta disso. Em relação a esses novos projetos de crédito, como eu mencionei, do crédito consignado privado, é algo que provavelmente vai demorar para ter efeitos mais ano que vem. Quer dizer, vai ser necessário primeiro saber qual é de fato o projeto, os detalhes, como isso vai ser operacionalizado, como isso vai ser regulamentado e vai ser interpretado pelo Poder Judiciário. Então, tem muito espaço. Na nossa visão, não modifica essa visão de desaceleração do crédito em 2025, mas coloca mais uma vez, quer dizer, um tema para ano que vem. Em relação a ajustes aqui, a parte fiscal, a gente tem vários dilemas aqui do governo em relação ao orçamento ainda de 2025, né? Então ainda tem uma ginástica aqui para encontrar mais receita, incorporar projetos que hoje estão sem espaço no orçamento, como o Pé de Meia, o Vale Gás. A gente teve ontem ali uma medida provisória para liberar de forma extraordinária recursos ali para o Plano Safra, então foi feito por fora ali do orçamento também. Então tem muita coisa e muitos desafios aqui para o governo conseguir tanto atender o limite de despesa, como atender a meta de resultado primário esse ano e, obviamente, também ano que vem, né? Então a gente tem vários riscos aqui olhando adiante. Bem, a trajetória da dívida, ela dificilmente vai ter estabilidade nos próximos anos, né? Então, fazendo diferentes cenários, a combinação de juro real e crescimento que a gente precisaria para alcançar uma estabilidade da dívida bruta aqui como proporção do PIB é improvável. Quer dizer, eu acho que o desafio aqui não é tanto estabilizar a relação dívida-PIB, mas conter o crescimento, quer dizer, fazer um crescimento mais suave. Hoje a gente está com um ritmo de crescimento muito rápido. Então, isso dificilmente muda, quer dizer, esse problema mais estrutural, ele dificilmente, na nossa visão, muda. E tem aqui uma interação entre a política monetária e fiscal, né? Muito estímulo fiscal gera juros, necessidade de juros altos, então essa discussão do Banco Central caminhar para perto de 15%, e obviamente isso custa em termos de juros e resulta num déficit nominal bastante elevado. Então hoje o Brasil tem o déficit nominal como percentual do PIB mais elevado dos países relevantes do mundo, né? A gente provavelmente vai ficar perto ali de 10%. Ano passado tivemos um déficit nominal de 8,5%, países como os Estados Unidos, com alto déficit, também perto de 6,5% do PIB, né? A gente está ali realmente num patamar bastante crítico. Em relação à inflação, a nossa visão é que vai demorar um pouco para a trajetória da inflação mudar. Quer dizer, a gente ainda tem o impacto da depreciação do câmbio, de expectativas desancoradas, de uma atividade forte que mantém a inflação alta, provavelmente por praticamente todo o ano de 2025, com alguma desaceleração mais para o quarto trimestre e ano que vem. Quer dizer, ainda com uma inflação que provavelmente, na nossa visão, vai estar rondando ali perto do teto da banda de inflação. Na atividade, como eu mencionei, a gente acredita em uma desaceleração relevante da atividade, mais no segundo semestre do que no primeiro semestre. E, naturalmente, quer dizer, aqui o grande risco que todos os investidores e economistas discutem é em relação a quais políticas podem ser adotadas para conter essa desaceleração e que, eventualmente, podem piorar a situação, né? Eu tenho dito que quanto mais estímulo fiscal ou parafiscal a gente fizer, pior vai ser a situação, porque
a inflação vai ficar alta, o câmbio vai depreciar e o Banco Central vai ter que subir ainda mais a taxa de juros, prejudicando ainda mais o setor privado e colocando, um aumento de riscos aqui importante. Então, é, a minha leitura é que eventuais grandes estímulos eles podem ter o efeito oposto ao pretendido. Em relação à atividade econômica, se a gente tira uma foto até o final do ano passado, uma atividade ainda é em patamar robusto, mas com sinais de desaceleração. Então, a taxa de desemprego em patamar bastante baixo, mas parou de cair. Geração de emprego formal teve uma desaceleração aqui importante ao longo do segundo semestre e também vendas no varejo. Quer dizer, a gente teve um primeiro semestre muito forte de vendas no varejo, aqui em termos reais, ali vendas que cresceram no primeiro semestre em relação ao segundo semestre de 2023 em torno de 7%, e agora no segundo semestre de 2024 ficaram estáveis. Então, zero de crescimento do segundo semestre em relação ao primeiro semestre de 2024. Na nossa leitura, janeiro tem melhorado um pouco a venda do comércio, fevereiro voltou a cair, a desacelerar, e com uma criação de emprego talvez um pouquinho mais forte em janeiro e fevereiro do que foi ali no último trimestre do ano. Mas são sinais ainda incipientes do ponto de vista de aceleração da atividade, mas que nos dão, enfim, eu acho que já uma cara que antes mesmo de todo o impacto desse aperto recente de política monetária, já vinha um processo de aceleração da atividade. Quando a gente olha a produção industrial, também uma estabilidade há vários meses já, utilização da capacidade na indústria, até com alguma queda, E a parte de serviços, aqui é o volume total de serviços, de produção, é um número índice aqui em termos dessazonalizado, é bastante alto, uma trajetória forte ao longo de 2025. Na margem, novembro e dezembro também com alguma queda. É cedo para dizer. O que a gente acredita, perdão, é que onde vai aparecer primeiro a desaceleração da atividade é na parte cíclica, em bens duráveis, em bens no setor imobiliário, e também na parte de investimento. A parte de serviço, de fato, ela, pela natureza mesmo do tipo de demanda, é uma parte menos cíclica da economia. Em relação à taxa de câmbio, quer dizer, algo que a gente tem destacado, perdão, é que parte da depreciação do câmbio, que foi muito intensa no passado, ela vem de aumento do risco Brasil, da questão do fiscal, de uma baixa sensibilidade dos juros, da taxa de câmbio aos juros. Então, se imaginava que, olha, o Fed vai cortar a taxa de juros, o Brasil subindo a taxa de juros, o câmbio sofreria uma grande apreciação. Até nesse começo de ano parece que esse efeito está sendo mais visível. A gente vê um fluxo de investidor estrangeiro, enfim, digamos, enxergando oportunidade nesse juro bem mais elevado aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. Mas tem uma deterioração que aconteceu ao longo do ano passado, que é mais fundamental, digamos assim, que foi uma atividade muito forte, aumentou a importação, e aí a gente tem o saldo em conta corrente piorando. Então, mesmo quando a gente combina aqui saldo em conta corrente com investimento estrangeiro direto, a gente está perto de zero. E se somarmos ali, se medirmos bem a parte de criptoativos, tem uma saída de 17 bilhões de dólares no ano passado, parte disso, na verdade, também é uma saída de viagens, de outras despesas que não são para investimento propriamente dito em criptoativo, na verdade, são saídas ali do conta corrente. Então, houve uma deterioração na parte mais fundamental. Em 2025, tem alguma melhora por conta da safra, bastante forte de soja, e também uma desaceleração na atividade, mas ainda eu diria colocando um cenário que o déficit de conta corrente
2025 fica ali perto de 2,4%. Então, essas aqui são as nossas projeções, uma desaceleração da atividade, portanto, 1,7 esse ano, em torno de 1,5 ano que vem, inflação de 6 esse ano, 4,5 ano que vem, um juro de 15 caindo apenas para 14, uma taxa bastante elevada, certa estabilidade do câmbio em torno de um patamar de 6, com o déficit de conta corrente recuando pouco nesse ano em relação ao ano passado, mas com um desenvolvimento que eu diria mais favorável por conta principalmente do desaquecimento da economia, e aí a parte fiscal com os desafios de não enxergarmos uma estabilidade aqui da dívida PIB olhando os próximos anos. Eu acho que é um pouco disso. Eu paro por aqui a apresentação para a gente ter um tempo para perguntas que sempre são a parte mais interessante. Então aqui eu passo a palavra aqui de volta para o Adam, para o Alan. Marcelo, muito obrigado. Super interessante. Tá de parabéns. Bem bacana mesmo. Eu vou, antes de abrir perguntas para o público, como economista, eu já vou puxar o gancho, aproveitar e fazer algumas perguntas to get the ball rolling. Primeira coisa que vem à cabeça, uma visão mais macro, digamos assim. Então, a gente lembra, é claro, né, um capa famoso do The Economist, né, em 2009, eu acho, né, a prisão takes off, ou a prisão decola, né. Agora, mais de 15 anos depois, esse cenário, né, digamos que não se materializou exatamente, né. Dito isso, além do muito falar das reformas tributárias, etc., redução de burocracia, melhora na supply side constraints, etc., que o Brasil realmente precisa para decolar de vez. Bem, eu acho que decolar assim como a Índia, né, ou outros países asiáticos, a China, a gente não vai acontecer não na nossa provavelmente existência aqui, né? Então eu não acredito que a gente vai ter um grande salto de crescimento, não. O que eu acho que tem de favorável, por exemplo, a reforma tributária é um grande ganho, né? A gente teve esse ganho importante nesses 2 últimos anos, né? Agora praticamente aprovada, ainda tem alguns detalhes para serem aprovados, mas é um avanço bastante importante. Então, isso vai ter impactos que são, como vocês sabem, ao longo de 10 anos. Quer dizer, então, vai ser uma transição lenta, mas é uma transição para um futuro melhor. Eu, nessa minha experiência, né, como economista e, obviamente, estudando também a história do Brasil, eu acho que a gente tem uma lição que é o Brasil, ele se move com reformas, mas de uma forma lenta. Eu acho que é um pouco do que a gente continua observando, né? Eu acho difícil a gente ver grandes saltos, né? A gente está aqui praticamente há 10 anos tentando resolver a questão fiscal. E estamos, né, isso não vai ser resolvido também em 2026. Então a gente vai ficar 11 anos e depois em 2027 também vamos ter outros desafios. Então, não resolvemos, a gente não resolveu a educação pública, que ainda tem desempenho, né, tem universalização, mas um desempenho do ponto de vista dos alunos, né, de qualidade do ensino, ainda bastante aquém do que seria desejável ou comparação internacional. E a taxa de investimento, que eu acho que é algo super importante, continua baixa, ela está rondando ali perto de 17%. Então, antes da crise que você mencionou ali, quer dizer, tivemos o boom em 2009 até 2013, depois a crise, né, a grande recessão ali em 2014, 15, até 16, na verdade, e a gente não voltou para o mesmo investimento PIB que existia naquele período. Se a gente for comparar com 2013, o nosso consumo, agora eu posso errar um pouquinho, que eu não estou com um número tão fresco na cabeça, mas o consumo das famílias está, em termos reais, mais ou menos 10% acima do que estava naquela época. O investimento está, se eu não estou enganado, 15% abaixo. Então a gente, ao longo desse período, foi consumindo mais, investindo proporcionalmente menos, né, em relação ao PIB.
e de fato estamos investindo em termos reais menos do que há 10 anos, né? Então, é muito difícil. Eu vejo alguns desenvolvimentos favoráveis, por exemplo, no mercado de capitais, no setor privado. Me parece que a gente teve uma revolução no que se chama de capital deepening, né? Então, é, assim, um grande aumento da oferta de recursos e da eficiência de recursos voltado para investimento. Então, temos toda uma indústria de ações bem desenvolvida, de private equity, de crédito muito robusta, de outras modalidades, eu mencionei aqui parte imobiliária, Fiago. Conjunturalmente, com esses juros, obviamente, toda essa indústria fica prejudicada, mas ela ganhou uma robustez nos últimos 10 anos que eu acho muito relevante. Então, a gente enxerga um crescimento, eu diria, entre 2,5% nos próximos anos, assim, década, né? Olhando 10 anos à frente, mas eu acho difícil muito acima disso. Muito difícil acima disso pelos problemas estruturais que eu mencionei, investimento baixo, educação, uma coisa mais conjuntural, que é de equilíbrio macroeconômico, que tem a ver com a parte fiscal ainda sendo um problema. E do lado favorável, acho que tem uma evolução no mercado privado, em diferentes vertentes, que é bastante interessante. Obviamente, a parte, né, do agronegócio é um desenvolvimento que já dura muitas décadas, super relevante. Eu acho que tem ainda bastante oportunidade para explorar. Mas eu acho difícil a gente imaginar um crescimento muito superior a 2,5, tá? Super interessante e bem legal esse ponto, né, de capital deepening, né, porque a gente viu isso, né, nos últimos anos, claro, o Bovespa anda desafios, né, mas se você faz esse paralelo nos últimos 10 a 20 anos, aumento de atividade de M&A, aumento da atividade de private equity, etc., pode virar uma virtuous cycle, né, investimento institucional, principalmente em infraestrutura, né, se você pega as médias internacionais, eu acho que precisam investir metade dos países OECD em Gross Fixed Capital Formation, etc. Então, é bem legal essa colocação, Marcelo. Só pensando aí mais no longo prazo, né? Pensando mais nos constraints, as limitações. Eu vi um estudo esses dias que é a população do Brasil deve chegar num pico, eu acho, nos próximos 15 anos, lá por 2040, eu acho que eu vi, né, chegar em 223, 225 milhões de brasileiros. Qual é qual é o impacto disso, Marcelo? Porque todo mundo fala que mercado emergente, população vai aumentando. Na verdade, a gente está chegando no limite disso no Brasil, né? E é o risco que todo mundo fala, né, de China, outros países, o país vai ficar pobre antes de ficar velho, antes de ficar rico, né? Qual é o impacto desse envelhecimento da população no Brasil, sobre suas perspectivas econômicas no longo prazo? Sim. O Brasil já passou por essa fase que a gente está já entramos há alguns anos numa fase que a demografia, de certa forma, joga contra, né? Tenho, não vou arriscar aqui exatamente os números, a gente fez alguns estudos, depois eu posso até compartilhar o percentual de pessoas acima que vão estar em idade de aposentadoria ou acima, enfim, as idades de aposentadoria vão mudando ao longo do tempo, felizmente, né, para todos nós, mas a gente vai ter um envelhecimento, né, da população, vão ter uma demografia que joga contrariamente. Você mencionou até um pouco da China, quer dizer, a China ela já tem hoje, se eu não me engano, perto de 40% a mais de renda per capita em relação ao Brasil. Então, a China, ela não ficou rica, mas ela ficou muito bem, né, para enfrentar uma demografia que lá a dinâmica ainda é muito pior do que no Brasil. O Brasil ficou realmente para trás e eu acho que dificilmente a gente vai poder pensar aqui, né, em ficarmos ricos antes de envelhecer. Isso já perdemos a oportunidade há 30 anos. Mas do ponto de vista mais, quer dizer, eu acho que do que a gente pensa de implicações para a economia, obviamente a questão da previdência, é uma carga sobre a previdência grande. Então, infelizmente, né, quando a gente faz as contas da previdência, há uma incompatibilidade entre
o crescimento demográfico, né, de número de aposentados com a regra atual do salário mínimo, que estabelece um crescimento real de até 2,5%. Despesa na Previdência, em termos reais, de 5% ao ano, que é superior ao PIB que se imagina e superior mesmo ao limite no novo limite, né, para a evolução da despesa do governo federal. Então, tem uma incompatibilidade ali no arcabouço fiscal, com essa regra do salário mínimo e também com a regra de saúde e educação, que inviabiliza, digamos, esse arcabouço fiscal ao longo do tempo. Então, esse é um ponto, quer dizer, uma carga sobre a Previdência bastante grande. Acho que do ponto de vista ainda, pensando no setor público, é a parte de saúde, né? E do ponto de vista do setor privado, eu acho que tem assim como outros países, que vai ser as empresas aprenderem a lidar mais com é, ah, times, né, com colaboradores ali que têm idade crescentemente, vão tendo carreiras mais longas, né? Que é uma coisa, uma certa solução, né? Acho que parte da solução é um pouco disso, quer dizer, você vai todo mundo adiar a sua aposentadoria. E tem uma questão que é importante, que são os sistemas de saúde, né? Eu acho que mesmo do ponto de vista de decisão de investimento, o que a gente vê ao redor do mundo, né, o Chile é um exemplo disso, o México também, é que regimes de capitalização de previdência, as pessoas tendem a investir, né, a poupar menos do que o necessário para a sua aposentadoria. Isso é um fenômeno global, enfim, diagnosticado em diferentes países. E esse é algo que eu acho que o Brasil vai precisar prestar mais atenção, quer dizer, um incentivo para que as pessoas poupem, olhando essa trajetória de mudança demográfica, né? Então, para que as pessoas estejam de fato preparadas ali, porque chega lá adiante, custos de saúde são bastante elevados e por aí vai. Então, acho que é uma pressão muito grande, resumindo, né, sobre o setor público, sem dúvida, finanças públicas, e também desafios, acho que do ponto de vista empresarial e pessoal, né? Eu acho que as pessoas ainda precisam se adaptar a essa nova mentalidade, por incrível que pareça, né? A expectativa de vida, todo mundo sabe que já aumentou faz muitas décadas, mas o comportamento das pessoas, aqui na nossa praia, né, de investimentos ainda não está totalmente aderente, né, a essa nova realidade. Legal. Antes de passar a palavra para Alan, para perguntas e últimas considerações, mais uma pergunta, fast fire. Você trouxe, né, um pouquinho da questão de IPOs, né? A gente está passando por uma seca, né, de IPOs no Brasil desde o final de 2021. Que, claro, naquele momento o juro era em 9%, né, por aí. Mas aí nos últimos 20 anos, até 2021, a gente estava vendo mais ou menos 14 IPOs por ano. Qual é a perspectiva? Obviamente, o patamar, né, de juros é bem diferente agora, como se trouxe, né, sem muito a perspectiva de redução drástica no curto prazo. Como se vê? É só questão de juros, questão de fiscal também, confiança no mercado? A gente tem que esperar para 2026? Como você vê isso em termos bem resumidos, Marcelo? Eu vejo com dificuldade, quer dizer, eu acho que tem certamente questão dos juros, com o patamar de juros atual é difícil, a classe de ações perde atratividade. A gente, quando tiver, talvez, ao longo do segundo semestre, eventualmente no começo do ano que vem, eventualmente, se houver de fato a possibilidade de corte de juros, eu acho que as janelas eventualmente se reabrem. É lógico que, em alguns casos, para alguns setores, algumas empresas específicas, né, sempre vai haver atratividade. Então, não é que os mercados estão totalmente fechados, sempre existe a possibilidade ou de um IPO, ou de um follow-on, mas é um cenário restrito, quer dizer, naturalmente é uma posição, digamos, mais confortável dos investidores estarem em juros de curto prazo do que com grandes riscos nesse momento que o juro real está quase em 10%. Legal, obrigado, Marcelo. Obrigado a todos nos acompanhando. Passo a palavra agora para considerações finais. Obrigado, obrigado, Ana, obrigado, Marcelo. Acho que talvez a gente tenha espaço para fazer uma pergunta final. Isso também
fica próximo também a pergunta aí do André, do Bradesco, né? E acho que vou considerar essas duas, né? O André do Bradesco pergunta o seguinte, né? Com a popularidade do Lula caindo, se há um risco de que ele gaste demais para vencer a eleição e o que isso poderia significar para a inflação. E aí eu vou até complementar a pergunta aqui do Andrew, né? A gente também vê a Selic, pelo menos o relatório Focus, né, obviamente, projeções na casa do 15%, tem grandes bancos também falando que está 15,5%, mas também, em contrapartida, a gente também vê que, eventualmente, a gente tem um banco central na sua composição e, em sua maioria, né, feito de indicações durante o governo atual, né? A gente também vê talvez um contraponto de capital político em elevar uma Selic na casa dos 15%, né? Como é que você enxerga esses pontos de capital político versus uma necessidade de a gente aumentar a nossa Selic, né? E até pegando o próprio dado de mercado de BIs futuros aqui, eles se, é que basicamente eles até em algum momento no começo desse ano projetavam altas acima de 15, mas hoje eles se estabilizaram os patamares dos 14,5. Obrigado, Marcelo. Perfeito, não, ótimas perguntas. Eu acho que, do ponto de vista de quer dizer, a combinação de política monetária muito restritiva e fazer novos estímulos fiscais, isso é algo, digamos, inconsistente, né? Não faz muito sentido ter uma política monetária muito apertada e querer fazer uma política fiscal expansionista, você acaba, né, criando o problema que a gente já tem hoje, que é coloca o déficit nominal no patamar crítico. Me parece que a gente vai ter uma certa contenção, pelo menos nesse ano, dessas medidas de estímulo fiscal. Quer dizer, eu acho que o risco está mais para o ano que vem. O arcabouço fiscal ele coloca limites, quer dizer, você não pode ter um limite de gastos, né, que tem que ser atendido e tem também um limite ali, uma meta de resultado primário para ser buscado. Então, isso de certa forma já coloca limites. Não acredito que o governo vá ultrapassar o limite de despesas. Então, o orçamento ele está um pouco mais rígido nesse sentido. O que me parece que pode acontecer ainda em 2025 é em relação a estímulos mais pontuais ali. A gente está vendo o caso do FGTS agora, 12 bilhões de reais, quer dizer, é um estímulo ainda limitado, eventualmente alguma coisa em relação a linhas de crédito. Eu acho que ali principalmente crédito direcionado, que pode ter algum tipo de risco. Mas eu não acredito que o arcabouço será, digamos, as regras ali do arcabouço fiscal serão ultrapassadas. Em relação à política monetária, o Banco Central ele tem ido, vamos dizer, tem sido muito mais firme, né, inclusive do que o mercado esperava, olhando as últimas decisões, fez uma decisão bastante agressiva em dezembro, de praticamente anunciar 300 pontos. A nossa visão é que o Banco Central, em algum momento do tempo, ele vai precisar parar para observar. Quer dizer, provavelmente a situação da inflação ainda vai ser pressionada, mas com os sinais de desaceleração da atividade, o Banco Central faria sentido, tendo em vista que é normal existir uma defasagem entre atividade e inflação, que o Banco Central pare para observar, para aferir se de fato a política monetária já não está produzindo efeitos e suficiente para provocar uma desaceleração mais relevante da economia. Portanto, nos parece que lá nas próximas reuniões, né, não na seguinte, onde o Banco Central já sinalizou 100 pontos, mas nas próximas reuniões o Banco Central vai deixar a porta mais em aberto, eventualmente para discutir essa parada, quer dizer, essa observação, né, de estar ciente que a política monetária demora para
surtir efeitos e que 14, 25 ou 15 de juros já é um nível bastante restritivo. Então, essa é a nossa visão, que o Banco Central desacelere o passo e que nas próximas reuniões ele de fato conclua esse ciclo de ajuste. Bom, obrigado, Marcelo, pelas considerações, inclusive aí pela excelente resposta. Fico agradecido aqui pela visão aqui que vocês têm no Bradesco. Queria, inclusive, estar encerrando essa palestra aqui em conjunto com o Marcelo, uma palestra extremamente rica para os nossos associados. Agradeço ao Marcelo Toledo, todo o time do Bradesco da Asset Management, ao diretor adjunto da BIT Paraná, Adam Peterson, e a todos da audiência que estiverem conosco. A gravação deste evento ficará disponível no canal da Britian, no YouTube. Convidamos a todos a compartilharem o link com seus contatos. A agenda com os próximos eventos da Câmara Britânica está disponível no site da britian.com.br. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcela. Um abraço e ótimo dia. Obrigado, até a próxima.